Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa aula sobre fígado. E nós vamos falar sobre esse maravilhoso fígado, que é esse maestro do nosso corpo. E você vai entender por que eu estou dizendo que o fígado é o maestro do nosso corpo. Você vai perceber que quando o fígado não está bem, isso repercute negativamente na sua saúde. E sintomas como cansaço, disposição vão surgindo na sua vida e você nem sabe de onde isso vem. E muito mais coisas acontecem, doenças que você talvez nem imagina ter uma relação com o fígado. Você vai perceber aqui hoje que isso está diretamente ligado. O fígado, né, esse maestro silencioso, ele é o maior órgão interno do corpo humano. Ele está localizado nesse quadrante direito, bem debaixo das costelas, assim, nesse quadrante superior direito, bem embaixo das nossas costelas. Ele pesa aí em torno de 1,3 quilos a 1,8 quilos, tendo uma média aí de 1,5 kg. Ele é uma cor bem vermelha escura, é muito irrigado por sangue. E o nosso fígado é capaz de se regenerar em até um ano. Todas as células podem ser renovadas. Então não venha com essa de que, eu tenho um problema de fígado e isso aqui não tem jeito. Precisamos entender e aceitar que o nosso corpo é inteligente, que as nossas células sim nos ouvem, nós damos comando para nossas células. Que o nosso corpo tem uma inteligência inata e ele é capaz de fazer muito mais coisas do que nós nem sequer imaginamos. Ele está lá executando independente de nós. Então, se a gente precisa desconstruir algumas crenças que nós colocamos ao longo da vida sobre a nossa saúde. E uma delas é, por exemplo, uma que eu me deparei outro dia conversando com uma pessoa. Ela me disse que o médico disse para ela que a gordura no fígado que ela possuía era para o resto da vida. Não tinha como se regenerar. Como assim, gente? Nós estamos em pleno ano 2025, caminhando para 2026, com toda essa revolução que nós temos em termos de saúde, de ciência. A neurociência hoje traz muito forte essa conexão entre nossos pensamentos, sentimentos e o nosso ser, o nosso corpo, o funcionamento dele. E a gente vai dizer que uma gordura no fígado não tem jeito, ela vai estar ali para o resto da vida? Não, isso não existe. Precisamos desconstruir isso e entender que o nosso corpo, o nosso fígado, ele é capaz de se regenerar. E aí você fica sabendo que o fígado que está aí hoje no seu corpo, se você começa a trabalhar ele com afinco, com comprometimento, daqui a um ano, todas as células que estão aí hoje não estarão mais. Terão sido renovadas, substituídas por novas e melhores, mais atualizadas. Precisamos entender que o fígado, ele é a porta de entrada. Tudo que entra no nosso corpo passa pelo fígado. Quando a gente come, né, você vai mastigar, começando ali na boca, o processo de mastigação, a saliva já vai começar a liberar amilase. Quanto mais você mastiga, mais essa enzima amilase vai agir sobre esses carboidratos que você está consumindo. E essa amilase vai mandar uma mensagem lá para o estômago: "Ô, tá chegando comida aí". Então, todo o sistema de preparação de suco gástrico, de enzimas, de tudo que o seu corpo vai precisar para fazer digestão, ele já vai estar sinalizando. Quando todo esse alimento chega no intestino para ser absorvido, ele vai ser absorvido através das vilosidades intestinais, vai passar para microvasos de sangue, vai todos eles se encontrarem na veia porta, que vai diretamente para o fígado. Então, o fígado, ele é essa porta de entrada para o nosso corpo. E, gente, não é só comida, não é só medicamento, né? Não são só as toxinas físicas, também são as toxinas mentais, pensamento, sentimento, emoção, tudo isso vai passar pelo fígado. Você vai ver aqui no decorrer dessa aula que as emoções, né, várias emoções, elas são processadas no fígado. Então a gente precisa entender que o fígado, ele vai
lidar ali com os nutrientes, com toxinas, com medicamentos e também com emoções, né? Então, o fígado ele é esse filtro, esse sentinela que decide o que que entra e o que que deve ser neutralizado do corpo. Então, por exemplo, se você é intolerante à lactose e consumiu lactose, o seu fígado, quando recebe aquela lactose, vai falar assim: toxina, toxina, rota alternativa. Ele vai criar uma rota alternativa para expulsar aquela toxina dali. Então, ele vai trabalhar enquanto ele não consegue eliminar todas aquelas toxinas, né? Você não se sente realmente mais aliviado. Então, o fígado, ele é esse cara que trabalha 24 horas por dia e durante a noite ele ainda desintoxica. Se ele tiver devidamente hidratado e devidamente nutrido, é importante nós começarmos a entender sobre isso. E quais são as principais funções do fígado, né? O fígado, ele vai fazer a produção da bile, que fica armazenada na vesícula biliar, e vai fazer essa digestão de gorduras, né? Então, gente, se você não tem vesícula biliar, esta bile fica pingando o tempo todo ali, né? Ela não vai ser armazenada para ser liberada. Por isso que a absorção de gorduras fica debilitada. Você não tem esta bile para fazer aquela saponização e absorver essas gorduras. E, consequentemente, o paciente, a pessoa que não tem vesícula, ela, se ela não fizer a suplementação dos sais biliares, a dose adequada para o seu peso, idade e tudo mais, ela vai ter problemas, dificuldades para absorção de vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Por quê? Porque ela não tem mais a vesícula que faz a absorção dessas vitaminas. Essas vitaminas são vitaminas lipossolúveis, se solubilizam em gordura e, portanto, precisam de bile para conseguir entrar no corpo, né? Então a pessoa absorve, mas em mínimas quantidades. Por isso que é tão desafiador. E muitas das vezes a pessoa vai ter que estar constantemente fazendo suplementação dos sais biliares e também, às vezes, das vitaminas. Quando a pessoa não faz o uso dos sais biliares, aí ela tem muita dificuldade de subir essas vitaminas. O fígado também, ele vai fazer o metabolismo de proteína, carboidrato, lipídio. Então é ele quem vai receber todos esses aminoácidos que foram digeridos, lembrando que proteína, quando é digerida, é quebrada em aminoácido. Então, gente, quando você consome colágeno, o seu corpo vai quebrar esse colágeno em aminoácido, você vai absorver o aminoácido e lá dentro o fígado vai decidir onde está precisando de XY aminoácido e vai mandar. Então, meu bem, não pense que o colágeno que você está tomando, ele vai só para pele e cabelo, não, tá? Ele vai para onde o seu corpo precisar. Se precisar virar tecido de intestino, vai virar tecido de intestino. Se precisar virar tecido de rim, vai virar tecido de rim, né? Então a gente precisa desconstruir algumas crenças que nós adquirimos, né? Ao longo da vida sobre algumas suplementações que nós fazemos. Então, assim, o seu corpo ele usa aminoácidos e lá dentro ele vai formar as proteínas que se fazem necessário. É o fígado também que vai fazer a regulação do colesterol. Gente, precisamos entender de uma vez por todas: se eu tenho colesterol desequilibrado, o meu fígado está desequilibrado. O meu fígado não está conseguindo fazer o que deve fazer. Eu preciso começar a pensar em fígado para resolver os problemas com esse colesterol. Eu preciso dar um suporte, dar um apoio para o meu fígado e não só, né, ficar ali usando os remédios para maquiar o sintoma e forçar esse colesterol a baixar. Eu tenho que resolver a causa desse colesterol estar tão desequilibrado. Então, eu preciso sim fazer exercício, eu preciso sim mudar minha alimentação e eu preciso cuidar do meu fígado. E quando eu digo cuidar do meu fígado, eu digo dar suporte de vitaminas e minerais, fazer uma alimentação que vai amparar esse fígado, porque infelizmente tudo que é pregado na indústria nem sempre é para o nosso benefício. Nós precisamos começar a olhar e entender isso.
É no fígado também que fazemos armazenamento de vitaminas e minerais. Então, se a gente está suplementando, nós estamos conseguindo absorver, se eu estou usando via endovenosa, se eu estou usando via sublingual e eu não estou retendo vitaminas e minerais, o problema é o fígado. Quantas pessoas suplementam, suplementam, suplementam e aí continuam com problemas, por exemplo, como queda de cabelo, que é muito comum acontecer. E a pessoa tá lá suplementando, suplementa e compra aquelas vitaminas prontas para unha e cabelo e toma, 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 toma e dá-lhe anos e anos e a pessoa continua com queda. Primeiro que eu gosto de individualidade, tem que entender quais são os nutrientes que estão faltando para a pessoa, modular aquilo de acordo com a necessidade específica da pessoa. E depois, gente, tem que cuidar do fígado, porque se o fígado estiver sobrecarregado, a gente não vai conseguir reter esses nutrientes. E muitas das vezes, antes da gente fazer uma grande suplementação, a gente precisa dar um suporte para o fígado, desintoxicar aquele fígado, ajustar coisas básicas como hora de dormir, hora de acordar, o que fazer nas refeições, o que consumir, o que não consumir. Então, precisamos começar a olhar para isso, precisamos crescer nesse lugar do autocuidado. É o fígado também quem faz reserva de glicogênio. A gente armazena glicogênio também nos músculos, mas o principal lugar onde a gente armazena esse glicogênio é no fígado. Então, quando a gente dorme, a gente não morre de hipoglicemia porque tem o fígado. Quando a gente faz horas de jejum, a gente não tem crise de hipoglicemia porque o fígado está lá liberando gradativamente essa glicose na corrente sanguínea, a não ser que ele esteja com algum desequilíbrio. Então, gente, comece a pensar que hipoglicemia tem relação com o fígado. O fígado não está bom, o fígado não está funcionando da maneira correta. Porque se a programação dele, o papel dele é regular essa glicose do sangue, se eu não estou tendo equilíbrio dessa glicose, algo eu preciso olhar para o meu fígado. O fígado também vai fazer neutralização de toxinas, medicamentos, álcool, poluente, metais pesados, tudo isso o fígado vai trabalhar para desintoxicar. E o fígado também faz uma defesa contra vírus, bactérias, fungos e parasitas. Só que quando ele está muito sobrecarregado, ele não consegue filtrar esses vírus, bactérias e parasitas. E muitas das vezes essas substâncias vão ganhar a corrente sanguínea e vão infectar o nosso corpo. Vocês vão ver que eu vou falar na questão da tireoide sobre vírus relacionados com tireoide, igual tem um autor que eu gosto muito que fala sobre isso e eu acho super interessante. A gente precisa começar a considerar algumas coisas que ainda não foram provados pela ciência. Porque, assim, a minha avó tomou boldo a vida toda, né? Me ensinou, aprendi com a minha tataravó que tomar boldo era bom pro fígado. Não tem muito tempo que eles provaram que o boldo é tão eficiente. A silimarina comprovada, que é do cardo mariano, comprovada que é benéfica para o fígado, não tem tanto tempo assim. E a cultura empírica popular já usa isso há muito tempo, né? Então tem muita coisa que vai demorar um tempo para a ciência conseguir comprovar. Até porque a gente que estuda um pouco de metafísica, de física quântica, vai entender que o observador interfere no resultado do experimento. Mas isso é coisa para um outro momento a gente falar. E esse maravilhoso também, que vai filtrar hormônios em excesso, estrogênio, cortisol, adrenalina, né? Ele vai prevenir desequilíbrios como TPM intensa, menopausa difícil, problema de tireoide. Ele vai dar um apoio e suporte para todo o nosso sistema endócrino. Então, se eu estou tendo desequilíbrios na minha menstruação, se eu estou tendo muito desequilíbrio de TPM, dor, cansaço demais, exaustão demais, o meu fígado, eu preciso olhar para esse fígado. Gente, porra na menstruação é sintoma de toxinas no fígado, de excesso de toxinas no corpo. Preciso olhar para o fígado. O fígado fala tanto com a gente e a gente às vezes não entende a língua dele. Precisamos começar a olhar para isso. Então, numa visão integrativa, essas pedras e cristais ali da vesícula biliar, que ela vai acumulando ali durante a vida, né, vão obstruir esses ductos, né, e vai causar muita fadiga, má digestão, alergias.
Os parasitas podem habitar o fígado. Então, a gente fazer uma limpeza hepática, uma desintoxicação do fígado, vai ser como uma cirurgia natural, que vai expulsar essas toxinas, expulsar cálculos, né? E a gente, como resultado, vai ter mais energia, pele limpa, uma imunidade mais fortalecida. A gente vai ficar, como se diz, mais equilibrado, mais funcional, com mais vitalidade, com mais energia. E a gente diz que o fígado é esse herói. Gente, eu amei essa figurinha, você não tá entendendo. Que o fígado é esse herói silencioso. Ele guarda toxinas para proteger o nosso corpo, né? E a raiz de alguns sintomas misteriosos, como insônia, ansiedade, fadiga crônica, problemas de tireoide, menopausa difícil, doenças autoimunes, diabetes tipo 2, emoções pesadas como raiva, ressentimento, estresse, vão sobrecarregar o nosso fígado, né? E como que a gente apoia esse fígado? A gente precisa colocar mais frutas, vegetais, ervas, sucos verdes. Ai, porque é o salsão, né? E nos Estados Unidos é o celery, né? O coentro, maçã. Então a gente vai precisar dar apoio com a alimentação, gente. A alimentação é carro-chefe. Por mais que existam suplementos que nos ajudem, a alimentação é e sempre será o nosso carro-chefe. Eu vi hoje de uma paciente, num atendimento, assim, foi muito interessante, porque ela desenvolveu diabetes gestacional. E o médico falou pra ela que ela não podia ficar comendo fruta, porque a causa da diabetes estacional dela era aquela fruta. Não, gente. É o fígado. Porque conversando com ela, eu entendi que ela sempre teve desafios com o fígado. E hoje, os filhos já estão grandes, ela tem gordura no fígado. Então, esse fígado, ele já vem aí funcionando mais lentamente há muito tempo, sobrecarregado, cansado. Precisamos dar o suporte para esse fígado. Eu falei com ela, não vai comer suas frutas, vamos organizar a sua alimentação, vamos mudar, vamos acompanhar, entender isso. É claro que a gente tem que remover várias coisas que as pessoas às vezes consomem, mas a gente coloca fruta, verdura, legume, coisas naturais. Nós precisamos voltar a essa reconexão com a natureza, né? Precisamos ter esse entendimento de que nós fomos feitos para o natural, para o saudável e não para o prático, porque esse prático ele está nos cobrando um preço muito alto, está nos cobrando um preço absurdo. Nossa saúde, vitalidade, energia, alegria de viver, porque sim, quando o fígado está sobrecarregado, a gente não consegue ter alegria, a gente perde o prazer real na vida. Deficiências nutricionais, por exemplo, como B12, dificultam a nossa conexão com o divino. A falta de vitamina D está diretamente conectada e relacionada com problemas de depressão. Já se provou cientificamente que o paciente que está fazendo tratamento para depressão com remédios, quando ele regula a vitamina D dele, o resultado dele é imensamente mais rápido do que quando o paciente não olha para a vitamina D. E quantas pessoas estão tomando medicação para depressão e nem sequer olharam para a vitamina D, para a vitamina B12, para magnésio, para essas coisas. Precisamos integrar, gente, entender que tudo é consequência. O meu corpo está refletindo algo que está dentro. Precisamos olhar para isso com muita coragem, porque precisamos ter coragem, gente, porque depois que você vê, que você entende, que você descobre, não dá para desver. É impossível. E agora chegamos à parte maravilhosa: fígado e suas relações com doenças e desequilíbrios. Como assim, Ana? O fígado tem relação com doenças e desequilíbrios? Sim, você vai entender aqui agora que muitos dos problemas que você tem está relacionado com o seu fígado, que ao melhorar o seu fígado, esses sintomas vão melhorando. Se curar, se regenerar, estar mais saudável, vai ser uma consequência. E nós vamos começar logo pelo meu favorito. Eu amo falar. Gente, mudou a minha vida, mudou a minha prática clínica. Entender essa relação entre fígado e tireoide. Realmente mudou totalmente a minha vida. O fígado ele é responsável por converter o hormônio T4, né? O tiroxina, em T3 ativo, que é o triodo tironida. Gente, esses nomes grandes. Cerca de 60 a 80% dessa conversão ocorre no fígado.
em torno mais ou menos de 20% ocorre nos rins e uma parcela mínima de tipo 1% vai acontecer nos músculos, né, em outras células do corpo. Mas primordialmente essa conversão acontece no fígado. Então, o que que acontece, gente, geralmente? O que que a gente tem visto geralmente? A pessoa chega com TSH elevado. A prescrição é T4, independente da marca, T4. Pessoa, suplemento T4, não melhora. Aumenta-se a dose do T4. Melhorou um pouco, aumenta-se mais a dose do T4. Mas por que não está convertendo? Se quem faz a conversão não é a tireoide, é o fígado. Então não seria justo começarmos a olhar para esse fígado, entender que o problema pode estar nesse fígado sobrecarregado que não está conseguindo converter esse T4? Porque se eu estou tendo um T4 livre, uma boa produção de T4 pela minha tireoide, e o que eu não estou tendo é o T3 ativo, eu estou com esse TSH super elevado, eu preciso começar a pensar em quem majoritariamente converte esse T4 em T3. Acredito que seria justo olharmos para esse fígado, porque se o fígado está congestionado, a conversão não vai acontecer, ela é insuficiente. E aí a gente tem o hipotireoidismo funcional. E às vezes a pessoa tem isso, sintomas como fadiga, queda de cabelo, frio, ganho de peso, muito antes dela ter uma elevação de TSH. Porque as referências de exames falam que o TSH tem que estar acima de 5,80 e alguma coisa para ela ser medicamentada, suplementada, para ter uma correção. Mas nós sabemos hoje, pela visão funcional, que acima de 2,5 já é desequilíbrio de tireoide. Então já tem um fígado ali, possivelmente hipoativo, sobrecarregado. Então eu preciso sim, no tratamento da tireoide, olhar para as toxinas do meu paciente. Eu preciso começar a desintoxicar esse paciente. Eu preciso melhorar a rotina dele. Preciso começar a olhar além do preto e do branco. Gente, entre preto e branco nós temos todas as cores. E ou é preto ou é branco e todas as cores que estão ali no meio. Como que eu olho para isso? Eu ignoro que elas existem? Essa parte é uma parte muito interessante, que tem um autor especificamente que fala muito sobre esse vírus do Epstein-Barr, né? Esse Epstein-Barr, ele é meio que um parente da herpes, né? E o autor que fala muito sobre o Epstein-Barr e a tireoide, inclusive, recomendo para quem quiser ler o livro Tireoide, do Anthony William, o Medical Medium. Super recomendo. Quem quiser ler, estudar, se aprofundar, é maravilhoso. É uma abertura de possibilidades. E realmente muda a nossa forma de olhar para a saúde, para a pessoa, para a doença, para tudo. Ele fala muito que esse vírus, né, ele que se aloja no fígado e congestiona o fígado diretamente, ele vai afetar as funções da tireoide. Ele vai causar nódulos, Hashimoto, hipotireoidismo. Então a gente vai ver que muitas das vezes a tireoidite de Hashimoto é um vírus que se escondeu dentro da tireoide. E o corpo, a gente fala que é autoimune, é o corpo agredindo o próprio corpo, não. Ele fala muito sobre isso, eu achei super interessante, porque para mim foi como, sabe, como uma coisa, não é você descobrir, mas é como se fosse assim ai meu Deus, como eu não vi isso antes, né? Não é o corpo atacando o próprio corpo, porque o corpo é inteligente. É o corpo atacando a toxina, atacando o vírus que está ali dentro, porque o fígado sobrecarregado não conseguiu eliminar esse vírus. Apoiar o nosso fígado em tudo que a gente vai tratar é fundamental para nós termos saúde, para nós termos equilíbrio, para nós termos vitalidade. Me conta aqui nos comentários se você sabia dessa relação entre fígado e diabetes. Gente, é maravilhoso a gente entender isso. E eu, na minha prática, eu já fazia isso, eu já sabia que tinha uma relação, mas não era um aprofundamento, um entendimento real de tudo que acontecia,
mas eu já tinha entendido uma relação através da prática clínica. Então, sempre que o paciente chegava com desequilíbrio de glicose, eu sabia que eu precisava cuidar do fígado. O paciente, quando estava com hipoglicemia, eu já sabia que eu tinha que tratar o fígado. Isso veio muito de herança ali da medicina alternativa presente na minha família, né? Então, hoje, entendendo mais profundamente essa relação do fígado, estudando profundamente o fígado, eu estou amando, porque está sendo assim, explicado para mim tudo aquilo que eu já via na prática desde a minha infância, né? Que eu fui crescendo, acompanhando e vendo ali. Então, o fígado ele armazena esse glicogênio. Então, essa é que é uma forma de reserva de glicose que o fígado vai liberando, né, de acordo com a necessidade, principalmente à noite, para a gente não morrer de hipoglicemia. Se o fígado está sobrecarregado porque tem muita gordura ou porque tem muitas toxinas, essa função vai falhar. Então, quando essa função falha, né, eu desenvolvo resistência insulínica, diabetes tipo 2, e eu vou ter oscilações de glicemia, né? Então, o meu fígado, ele vai liberar glicose. Essa glicose vai para a corrente sanguínea. E aí, o fígado manda um sinal ali para o pâncreas para liberar insulina. O pâncreas libera insulina. Então, o corpo vai reconhecer essa insulina, vai meio que abrir a porta ali para entrar a glicose. Só que o corpo começa, essa sinalização se perde. E aí o pâncreas começa a liberar mais e mais insulina. E o corpo não reconhece, porque a sinalização falhou, porque o meu fígado está sobrecarregado. E ele é o responsável por equilibrar. Lembra que ele é o maestro? Né? Ele está ali direcionando toda a orquestra. Então, se o maestro falha, infelizmente, a chance da orquestra não funcionar é muito grande. Então, o verdadeiro, né, a doença hepática gordurosa, ela é fortemente associada ao diabetes tipo 2, e a gente precisa começar a olhar para isso. O verdadeiro culpado não são as frutas, a batata doce, a mandioca, o inhame, a beterraba, que demonizam a pobre da beterraba, né? Mas é sim o excesso de gordura no fígado, que veio ali do excesso de bebida alcoólica, de farinha refinada, né? Não quero ser mais uma daquela que fica aí o tempo todo demonizando o glúten, mas eu sei que as farinhas brancas no geral são péssimas para a nossa saúde. Não é o carboidrato, é o carboidrato que vem do refinado, né? E quando a gente consome isso com muito excesso, isso vai realmente causar gordura no fígado, vai sobrecarregar o nosso corpo. E aí resolveram dizer que o problema era fruta, né? Então nós precisamos reduzir as gorduras, aumentar frutas, vegetais, reduzir esse consumo de industrializado, tirar esses alimentos refinados, começar a voltar realmente para a alimentação o mais natural e equilibrada possível. Precisamos começar a olhar para essa alimentação como uma reconexão do nosso ser com a natureza, porque o nosso corpo está pedindo, está gritando por isso. Fígado e doenças autoimunes. Gente, o fígado ele atua como um órgão imunológico, lembra? Eu falei que ele vai filtrar vírus, bactérias, toxinas. Quando ele está sobrecarregado, ele não vai conseguir conter esses vírus, como por exemplo o Epstein-Barr, o citomegalovírus, o herpes, né? Então, isso vai contribuir para doenças autoimunes, como o Hashimoto, que eu havia falado, mas também o artrite reumatoide, a lúpus, psoríase. Os parasitas alojados nos cálculos hepáticos vão liberar toxinas que mantêm inflamação crônica. Então, por exemplo, esses parasitas liberam as toxinas que vão se alojar nos órgãos, que vão se alojar nas articulações. E aí o sistema imunológico vai tentar combater essas toxinas e acabam atacando o próprio corpo. Mas ele está tentando o quê? É combater toxina, né? Então nós precisamos dar suporte para esse fígado para a gente conseguir reverter esse quadro. Então não adianta só ficar ali tentando dar corticoide para poder parar o sistema imunológico se eu não estou resolvendo o problema de excesso de toxina. E muitas das vezes, gente, essas toxinas são mentais. Esse paciente, ele tem um desequilíbrio emocional, ele é carente, ele fica se maltratando, ele fica se cobrando demais, ele fica se massacrando o tempo todo. Isso vai gerando toxina no corpo. Existe uma relação, o Ayurveda fala muito sobre isso, que todo desequilíbrio, toda doença é um desequilíbrio, que todo desequilíbrio começa com uma toxina que muitas das vezes
primordialmente foi mental. Então, nós precisamos olhar para isso de forma muito amorosa, de forma muito corajosa, para a gente realmente conseguir entender mais profundamente o nosso corpo. Então, precisamos entender que autoimunidade não é ataque, não é autoataque. É o fígado, o escudo protetor que falhou. Esses vírus e toxinas escaparam desse fígado e se alojaram nos órgãos pelas articulações. Então, os anticorpos são, na verdade, aliados tentando eliminar invasores que o fígado não conseguiu conter. Então, Hashimoto geralmente é vírus na tireoide, artrite, vírus e toxina nas articulações, o gota, que é vai dando aquele nó, né, nas articulações, tem gente que chega na bolsa mesmo, você vê encapsulados assim de toxinas ali retida, né, que é o ácido úrico e toxinas encapsuladas. A lúpus, a gente tem vírus, metais pesados no sangue, pele e órgãos, a gente vai ter um processo de inflamação sistêmica. Então, muitas das vezes a pessoa vai ter ali um problema no rim. Tudo isso, gente, vai ter relação com toxinas. A gente precisa começar a olhar fortemente para isso. Precisa começar a analisar isso. Então, pelo nariz, gente, mas vamos continuar. Vamos falar sobre fígado e menopausa. O fígado, ele regula a metabolização de estrógeno, progesterona e testosterona. Quando está sobrecarregado, ele não consegue filtrar o excesso. Então a gente vai ter sintomas mais fortes, onda de calor, insônia, irritabilidade. A produção de SHBG, ela vai ficar, né, comprometida, porque ela também depende do fígado, que é essa proteína reguladora dos hormônios sexuais. A gente vai apoiar o fígado ajuda a suavizar essa transição de menopausa. Então, muitas das vezes, o fígado está totalmente desidratado, a pessoa tá com um desequilíbrio ali imenso, excesso de toxina, o fígado desidratado, ela acorda de madrugada tendo ali sudorese, cansaço, tem aquela insônia, o fígado vai liberar adrenalina durante a madrugada, né, quando ele tá sobrecarregado, então a pessoa já tem a questão de perder o sono. Então tem várias questões que a gente precisa começar a olhar. E a relação entre fígado e insônia? Durante a noite, o fígado vai liberar glicogênio, lembra? Ele vai sempre estar liberando glicogênio para a gente não morrer de hipoglicemia, para ele manter essa glicemia estável. Se esse fígado está sobrecarregado, ele não consegue sustentar essa liberação. Então, eu vou ter hipoglicemia noturna, que acorda a pessoa na madrugada com ansiedade, palpitação ou com fome. Porque esse fígado congestionado vai liberar adrenalina à noite também. E isso vai gerar despertares, vai gerar sonhos agitados. Então, eu preciso, por exemplo, usar no meu jantar frutas, uma ceia leve, chás calmantes, por exemplo, camomila, melissa, mulungu, valeriana. Pode ser coisas que eu posso estar dando apoio ali. Se eu posso, né, se é viável para mim, o melzinho, adoçar esse chá com o melzinho à noite. Então, eu preciso começar a pensar em possibilidades para estar dando esse apoio e entender que essa insônia, muitas das vezes, é o estresse do fígado, é uma sobrecarga do fígado, que mesmo eu modulando, eu tomando adaptógenos de estresse, se eu não dou um apoio para esse fígado, às vezes eu não consigo ter o resultado que eu poderia ter se eu estivesse apoiando o fígado. E o fígado e emoções? Na medicina tradicional chinesa, o fígado está diretamente conectado com raiva, frustração e ressentimento. Um fígado sobrecarregado gera explosões emocionais, irritabilidade, impaciência. Emoções densas ficam armazenadas no fígado, assim como as toxinas. Então, essa liberação, essa raiva, ela fica ali contida. E eu preciso trabalhar a liberação. A gente usa muito, eu gosto muito para liberação de raiva. Vai depender muito da especificidade da pessoa, né? Mas a Staphysagria é uma planta fantástica para liberação de raiva, né? Existem algumas outras, mas agora só me veio Staphysagria aqui na cabeça.
que eu amo o uso da Staphysagria para liberação de raiva no fígado, né? A gente pode usar ela aí 30 CH, 200 CH, depende muito do tempo que essa raiva está acumulada, em doses mais elevadas como 1 ml, 10 ml, aí já é casos específicos, né? E uma coisa fantástica também é a gente usar para liberação de toxinas a Tuia occidentalis, que é fantástica para liberação de toxinas, inclusive aquelas verruguinhas que a gente vai dando no corpo, são toxinas, né? E a Tuia ajuda muito nessa sobrecarga do fígado também. E a Tuia é uma coisa bem legal, que quando a gente toma vacinas e tem efeitos colaterais de vacinas, a Tuia occidentalis, ela é fantástica para a gente usar depois de vacinas, para a gente evitar os efeitos colaterais. Então fica a dica de ouro, né? Apoiar o fígado com alimentos, com técnicas energéticas, também vai ajudar a gente a liberar essas cargas emocionais, vai trazer mais leveza e clareza mental. Por quê? A gente precisa começar a conectar a nossa alimentação com o nosso equilíbrio emocional. Se eu tenho uma alimentação mais densa, automaticamente eu vou ter sensações mais densas, pensamentos mais densos. Então eu preciso começar a conectar. Então, se eu estou numa alimentação mais limpa, mais conectada com a natureza, naturalmente eu vou tendo um maior equilíbrio nutricional. Quando isso, claro, está conectado e unificado com equilíbrio de vitaminas, minerais, tudo isso ajustado. E lembra, né, que eu falei que o fígado está diretamente ligado com as deficiências nutricionais. Ele vai armazenar vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, B12, além de minerais como ferro e cobre também. Vários nutrientes vão ficar, outros minerais também vão ficar armazenados no fígado, né? O fígado também armazena magnésio, essas vitaminas, por exemplo, A, D, E e K, que são lipossolúveis, quando eu não tenho vesícula, automaticamente eu vou ter deficiências delas e elas vão prejudicar o funcionamento do meu fígado, porque a vitamina D, lembra que ela é o pró-hormônio? Lembra que a vitamina D participa do sistema imunológico, de um monte de funções do nosso corpo, ela é muito falada, ela está relacionada com o sistema nervoso, né? A B12 também está relacionada com memória, com o sistema nervoso. Inclusive, nós precisamos começar a pensar, por exemplo, em doença senil, quando a pessoa está eles falam da questão da perda de memória, né? Muitas das vezes é vitamina B12. A deficiência de vitamina B12 vai causar perda de memória, dificuldade cognitiva. Precisamos olhar para isso. O ferro, ele é armazenado dentro da ferritina no fígado. Então, se eu não estou tendo bom armazenamento de ferro, a minha ferritina está baixa, eu suplemento via endovenosa, eu não estou retendo das duas uma. Ou eu tenho uma genética que favorece essa. Eu não tenho uma boa formação de ferritina, tem pessoas que têm dificuldade em formar ferritina, é uma condição genética, ou o meu fígado está sobrecarregado e eu não estou conseguindo armazenar esse ferro na ferritina. E o cobre também fica ali armazenado. Zinco, o cobre, a vitamina A são fundamentais para eu mobilizar esse ferro dentro da ferritina. Inclusive em pacientes com excesso de ferritina, existe muito, né? Precisam organizar e manter em níveis excelentes zinco, cobre e vitamina A para mobilizar esse ferro dentro da ferritina, usar esse ferro e favorecer essa desintoxicação do fígado, além de vários manejos da alimentação também que vão favorecer isso. Então, se o fígado está sobrecarregado, ele não vai conseguir armazenar esses nutrientes, nem distribuir esses nutrientes corretamente. E isso vai gerar deficiências, né? Mesmo em pessoas que comem bem, mesmo em pessoas que suplementam, né? O fígado lento pode causar queda de cabelo, unhas fracas, pele seca, baixa imunidade, que vai ser um reflexo da deficiência, tá? Então, sempre pensar em apoiar o fígado. E tem uma coisa muito importante, gente: suplementação de B12. Qual a melhor via? Sublingual, metilcobalamina. Não precisamos mais usar cianocobalamina. Já descobrimos a metilcobalamina, que é a forma ativa da B12. Porque quando eu ingiro, eu vou fazer ingestão de cianocobalamina, eu vou liberar cianeto, que é tóxico. Se o meu fígado está sobrecarregado, pior fica. Eu já vi casos de pessoas contando que já fizeram 4 ampolas de citoneurin, né, de metilcobalamina. Fizeram não sei quantas ampolas e a B12 não sobe, não sobe porque o fígado não tá dando conta.
de converter e armazenar. O fígado está sobrecarregado, precisa olhar para o fígado. E aí, quando você pega um paciente que tem problema de tireoide, mas não absorção, não retenção de B12, mas não outras deficiências nutricionais, precisamos cuidar desse fígado, precisamos olhar para esse todo da pessoa, né? Então, o fígado, ele é essa chave invisível para o equilíbrio de hormônios, imunidade, energia, sono, emoções, absorção de nutrientes. Então, quando o fígado, né, tá limpo e apoiado, a tireoide vai funcionar melhor. A gente pode prevenir o diabetes ou até mesmo começar a tratar realmente esse diabetes, ter melhoras na regulação dessa glicose, né? A autoimunidade vai desacelerar, a gente vai conseguir dar uma regulada nisso. Menopausa vai ser mais suave, a TPM fica mais suave, né? O sono se restabelece, as emoções vão fluir de forma mais leve, os nutrientes vão ser armazenados, vão ser absorvidos e usados de forma completa, né? Como a gente merece e deseja, porque todo mundo quer ter saúde, estar bem e ser feliz. Concorda? Então, como eu posso apoiar esse fígado? Sempre no começar do dia, amanhã, né, a gente precisa lembrar que o fígado ele vai fazer uma desintoxicação primordial ali entre 1 da manhã e 3 da manhã. Na verdade, o corpo vai desintoxicar muito bem entre 11 e 3 da manhã. Então a gente precisa começar a pensar em dormir de 10 da noite, pelo menos até as 4 da manhã, né? Para a gente estar realmente restabelecido. Mais assim, 3h30 para quem tem que levantar muito cedo, né? Que acontece, eu vejo assim, as pessoas, às vezes eu saio para viajar, quando eu tô, né, em Neves, perto de BH, que eu venho para casa, a gente saía 3h30 da manhã, já tinha gente indo pro ponto, né? Então a pessoa às vezes ela chega tarde, ela dorme mal, ela fica cansada, e isso vai dificultando o processo de desintoxicação. Então, organizar e trabalhar esse sono é fundamental, tá? A gente começar o dia com água morna ao acordar. Essa água morna ela vai estimular a circulação, vai despertar o fígado, o rim e vai ajudar nessa hidratação inicial, porque a gente desidrata durante a noite. O corpo faz milhares de funções e a gente acorda desidratado. Então eu preciso, antes de tudo, tomar água para reidratar esse corpo. E aí, quando possível, eu vou colocar um suco de salsão depois, né? Um suco puro. Então, o medical médium, que é o Anthony William, ele considera o salsão como o rei dos sucos para o fígado. Ele fala, ele tem um livro só falando sobre o salsão, o aipo, né? Quem quiser, procure esse livro, leia esse livro, né? Se me pedir também, eu posso doar esse livro. Eu tenho esse livro em PDF, né? Posso compartilhar. Quem puder comprar, compre para apoiar também o trabalho que ele está fazendo. É, o suco de pepino também, que é super hidratante, é desintoxicante. O suco de couve, maçã e hortelã. Fazer sucos de manhã é fundamental. E uma coisa legal é as pessoas que às vezes querem emagrecer, que estão buscando aí um processo de desintoxicação mais profundo, essa água morna de manhã, se ele com um limão espremido, é fantástico, né? Porque esse limão, ele vai estimulando essa parte digestiva. O limão, ele estimula a liberação da bile. Quem nunca comeu algo engordurado, uma feijoada, por exemplo, em alguma fase da vida foi lá comer uma feijoada, tava com bastante gordura, sentiu mal, né? Foi lá, espremeu o limão, daí a pouco já estava melhor, porque o limão vai estimular essa liberação da bile, vai favorecer essa liberação da bile e vai ajudar nesse processo de digestão. Precisamos sempre pensar em nos hidratar ao longo do dia, né? Com uma quantidade de água aí entre 30 e 35 ml para cada quilo de peso. Quando a pessoa quer emagrecer, eu gosto de recomendar um pouquinho mais, 40, né, ml para cada quilo de peso. Mas se a gente está consumindo bastante fruta, bastante vegetais, esses alimentos já têm muita água. Então, 35 já
já tá ok, né? Porque eu sei que tem muita gente que tem muita dificuldade para tomar água. E para favorecer também o consumo dessa água, pode-se saborizar essa água com hortelã, macerado, gengibre, se for indicativo, né? A canela, manjericão, alecrim. Pode-se usar diversas ervas para ir saborizando, aromatizando essa água e ficar mais fácil consumir água. Umas gotinhas de limão também. Preferir sempre, gente, a água em temperatura ambiente ou morna, porque eu vou poupar a energia do fígado. Quando eu tomo água gelada, eu vou sobrecarregar esse fígado, eu vou desgastar uma grande carga de energia do fígado e também vou prejudicar o baço. E o baço, o pâncreas e fígado, eles compõem ali o nosso triplo aquecedor que vão atuar diretamente no sistema digestivo. Se eu começo a tomar muita coisa gelada, eu vou desequilibrando esse processo que é tão harmônico, tá? Aguinhas com gota de limão fresco pode ajudar a alcalinizar, né? E estimular a bile, alcalinizar o sangue, o corpo de uma forma geral. E vai estimulando essa produção de bile, como eu já havia falado para você. É claro que sempre vai ter aquilo que vai favorecer mais a pessoa, dependendo do que ela traz de desequilíbrio, mas de uma forma geral, né, falando assim de uma forma geral, uma alimentação que apoia o fígado pela manhã, por exemplo, preferir alimentos mais leves, frutas, sucos vegetais, chás, evitar começar o dia comendo coisa gordurosa, proteína muito pesada, né? Reduzir as gorduras em excesso ao longo do dia, mesmo as gorduras boas como abacate, castanhas, óleos de uma forma geral, óleo de coco, né? Tipo, tomar óleo de coco de manhã não é benéfico para o fígado, né? O fígado precisa de um espaço para ele desintoxicar até ali por meados de 9 da manhã e tal. Ele tá no processo de desintoxicação. E depois desse horário, a minha refeição é legal ser uma refeição que vai nutrir esse corpo, né? Que vai dar um suporte para esse corpo. Então, preferi sempre refeições ricas em frutas, verduras, vegetais, que são cozidos no vapor. Postar os alimentos como maçã, coentro, pepino, frutas vermelhas, mel, batata doce, folhas verdes, o aipo, né, que é o salsão. Então, procurar colocar esses alimentos que são o gengibre também, que é muito benéfico para quem é indicado gengibre, né? A gente tem que sempre levar aquilo que não é porque é natural que todo mundo pode tomar. Tem coisas que às vezes não são indicadas para a pessoa, a gente precisa começar a respeitar essa individualidade do ser. Isso é muito importante. E aí eu vou trazer para você algumas plantas e chás que são amigos do fígado, né? Tudo, gente, que você pensar que é amargo, vai dar suporte para o fígado. Bardana, dente de leão, boldo, a cachofra, o cardo mariano, né? A gente pode pensar o picão, maravilhoso. Centelha asiática, eu amo a centelha asiática porque ela vai atuar muito no sistema linfático, ela vai ajudar, ela é anti-inflamatória, melhora a circulação, fantástica assim para o nosso corpo, né? É, quando a gente pensa em cuidar, dar apoio para o fígado também, a camomila vai ser bem-vinda. O manjericão é bem-vindo, né? Então a gente precisa começar a olhar para o alecrim é bem-vindo, então, olhar para esses alimentos, assim, para essas plantas também como uma forma de suporte, né? E a gente usar muito também as plantas que são calmantes, como erva doce, melissa, camomila, hortelã, o alcaçuz, que ele ajuda meio que a relaxar o fígado, acalmar o fígado e o intestino, né? Ele vai atuar o alcaçuz, ele é como se ele refrescasse um pouco o fígado, sabe? Quem tem muito excesso de fogo no fígado, né? O alcaçuz ajuda esse processo de acalmar. Então, vai reduzir gases e cólicas. Gente, para reduzir gases, extraordinário. Chazinho que eu vou deixar aqui para vocês. Folha de louro, tomilho, salsa, uva doce, maravilhoso. Ou alecrim, louro, tá? Salsa, sálvia, tá? Sálvia também é maravilhoso, além da sálvia ajudar a dar apoio em questões de menopausa. São chazinhos fantásticos, eles não estão escritos aqui, mas eu lembrei de falar sobre eles. E também o tomilho, salsa, coentro. Coentro é fantástico para desintoxicação de metais tóxicos. Quem não gosta do gosto do coentro, usa o coentro em grão, moe ele
e pode utilizar na comida. Fantástico. Também pode se utilizar em chás, né? E a espinheira santa, que é fantástica para recuperação das mucosas gástricas. Quem está com gastrite, com problemas de estômago, a espinheira santa é uma ótima aliada para esse processo de regeneração do seu sistema digestivo. Então, quais são, né, os nutrientes que ficam armazenados no fígado? Eu já mencionei, agora eu vou dar uma reforçada, né? O ferro, que fica armazenado na ferritina, a vitamina D, que está ligada à imunidade e hormônios, B12 ativa, que a gente coloca em forma de metilcobalamina, né? Que vai ser essencial para a energia, para o sistema nervoso, memória, sistema cognitivo, vitamina E, A, vitamina E, vitamina K, minerais como zinco e cobre, tudo isso fica no fígado, né? Então a gente procurar organizar essa suplementação de acordo com a fase da vida, de acordo com os exames laboratoriais. Eu gosto também de integrar exames funcionais, como, por exemplo, a biorressonância, que por mais que ela não tenha uma comprovação, um apoio científico, a gente entende, quem estuda sabe por quê, né? Mas por mais que ela não tenha aí um apoio da ciência, quando você correlaciona com os exames bioquímicos, gente, é fantástico você entender aquilo ali, porque faz um sentido imenso. Somente para quem trabalha e usa a ferramenta é que percebe como faz sentido. É muito interessante. Então, vale a pena a gente buscar, organizar e entendendo que o corpo precisa desses nutrientes para conseguir desintoxicar, para conseguir fazer músculo, para conseguir funcionar de uma forma efetiva. E eu vejo, né, muita gente que às vezes o povo que é o rato de academia que a gente brinca, que tá lá, que treina, e aí morre de comer, e suplementa o whey, suplemento não sei mais o quê, e dá suplemento, e faz, e faz, e faz, e faz, e busca e não ganha músculo. Muitas das vezes a falta desse músculo está na deficiência de nutriente, porque sem esses micronutrientes, o zinco, o selênio, o magnésio, o ferro, vitamina D, vitamina B12, não vai ter crescimento de músculo. A gente precisa desconstruir esse lugar que músculo é só carboidrato, proteína e gordura, né? A gente precisa olhar para esses micronutrientes. A gente precisa entender que o corpo vai refletir isso tudo e começar a organizar esse corpo. Se eu não tiver com o fígado bom, o meu metabolismo de carboidrato, de proteína e de gordura vai estar ruim. Então, eu não vou conseguir construir músculo. Se o meu metabolismo de proteína está ruim, como eu vou construir músculo de uma forma eficiente? Eu preciso começar a pensar nesse fígado se eu quero ganhar músculo. O fígado também vai nos ajudar nessa gestão do estresse e das emoções, né? Ele vai absorver raiva, frustração, ressentimento. Então, quando a gente é uma pessoa que cria muita expectativa sobre os outros, sobre as coisas, a gente fantasia muito, né? A gente automaticamente vai ficar muito frustrado. Quem está recebendo todo esse impacto ali? O fígado, né? O fígado está recebendo tudo isso. O fígado, a gente precisa se apoiar em práticas de equilíbrio, né? Como autoconhecimento, realinhamento de expectativas, sempre ficar ali, né? Cuidando, será que eu não estou excedendo a minha expectativa, né? Usar adaptógenos como ashwagandha, ginseng siberiano, rhodiola rosa, a Tulsi, que é o manjericão santo, quando a gente vai passando por alguma fase de transição ou após períodos de estresse. É uma coisa muito importante que está muito relacionada com o estresse, gente, o uso excessivo da cafeína, do café. As pessoas usam muito o café como bengala. Se eu não tenho energia, estou com falta de energia, eu posso estar com a sobrecarga de adrenal, eu posso estar com desequilíbrio da minha glândula suprarrenal, da minha adrenal. Por estresse, eu posso estar com estresse muito grande. E aí eu me empturro de café. Se eu tomo esse café de manhã em jejum, eu tô dando uma porrada na minha adrenal. Eu tenho que entender que o café, ele prejudica muito, ele traz muita toxina. A gente vai fazer a minha próxima aula vai falar sobre toxinas e café vai estar dentre elas. E quando a gente começa a entender realmente o café, a gente realmente dá uma diminuída. Eu não estou dizendo para você que você não vai poder tomar o cafezinho que você tanto ama, não. Mas você vai tomar ele mais consciente. Você vai reduzir esse consumo. Você vai fazer a coisa de uma forma fluida, de uma forma leve, consciente, e não vai ficar usando o café como bengala, né? É muito importante a gente entender isso. Sempre procurarmos fazer meditação, processos de conexão profundo com a gente, com aquilo que a gente está fazendo, aprender a fazer respiração consciente, sempre fazermos nossas orações. Quem, né, é reikiano, praticar sempre o reiki. Quem não é, procurar receber o reiki, se iniciar, se possível.
porque assim, é um processo, se você sentir o chamado, é um processo transformador, né, da nossa vida, e eu, como mestre Reiki, falo isso mesmo porque realmente mudou a minha vida. Fazer EFT para liberações de memórias, né? Conversar com as suas células, o nosso corpo escuta. Precisamos gerar uma reconexão com o nosso corpo, falar com o nosso fígado, agradecer o nosso corpo por tudo que ele faz, criarmos esse hábito de falar com a gente mesma, criar práticas de reconexão com o nosso corpo. Nós precisamos. A gente perdeu isso com a evolução. A gente ficou muito para fora, nós precisamos nos voltarmos um pouco para dentro, para depois a gente conseguir realmente trazer para fora toda a nossa essência, que é divina, que é pureza e que é amor. Sempre que a gente puder, né, nos expor à energia solar, pelo menos 15, 20 minutinhos, eu vou ativar a vitamina D, vou fortalecer o fígado também, vou fortalecer o baço, né? Vou fortalecer esse sistema digestivo, eu vou ter mais energia vital, eu trabalhar muito esse sono regular. O fígado se regenera principalmente entre 11 da noite e 3 da manhã. Então tem que tentar dormir até as 10 horas, fazer atividades prazerosas, ter contato com a natureza, reduzir a sobrecarga emocional, fazer atividade física, mas de uma forma que eu aprenda a gostar de estar ali, eu entenda a importância que tem esse movimento para o meu corpo, eu entender que quando eu movimento o meu corpo, eu também estou liberando couraças que ficaram retidas. Essas couraças, elas vão armazenando memórias celulares do meu corpo. Quando eu movimento, eu vou soltando isso e vou liberando essas memórias do meu corpo. Então é muito importante a gente colocar essas práticas de atividade física, mas que também a gente una isso com prazer, com bem-estar, a gente aprenda a ter prazer ao nos movimentar. Sempre que possível, a gente fazer uma limpeza do fígado e da vesícula, né? Para eliminar esses cálculos, renovar a energia, a gente fazer procedimentos também, às vezes, mais longos para desintoxicação do fígado, dar suporte para esse fígado, né? Porque ele vai se regenerar, principalmente quando ele é apoiado diretamente. É, essas limpezas, elas vão, quando a gente faz limpeza e detox mais profundos, assim, eu tiro uma semana para fazer uma limpeza, eu tiro 20 dias para fazer um detox profundo, eu vou tendo um aceleramento desse processo de regeneração do fígado, né? E como que eu faço esse processo? Quando eu estou muito sobrecarregado, é legal fazer a cada 3 a 4 meses, até que a gente estabeleça e estabilize os sintomas, né? Fazer uma manutenção de 1 a 2 vezes por ano, sempre fazer um detox desse fígado para eu dar um suporte para ele. E é muito interessante a gente fazer também desparasitação, gente, desparasitar de uma forma organizada, tá? Eu sempre recomendo fazer com tinturas, fazer com um profissional que vai te dar apoio, apoiar esse fígado, né? Durante o processo de desparasitação é super importante, porque quando a gente vai matando o parasita, dentro do parasita tem vírus, tem bactéria, tem chumbo, tem todas as toxinas que o seu corpo tem, dentro do parasita também tem, porque o parasita meio que come essas toxinas, e aí quando eu mato o parasita, ele vai estourar e essas toxinas vão ser liberadas dentro do corpo. Para elas não voltarem para o fígado, eu preciso de ajudar esse fígado a se proteger ali e a gente conseguir eliminar e quelar mesmo, eliminando essas toxinas, tá? Precisamos lembrar que o fígado é esse guardião silencioso da vida, tá? Que apoiar o fígado não é um evento único, mas assim, um estilo de vida. A gente tem que se nutrir com alimentos leves, vivos, respeitar os nossos limites, praticar o autoconhecimento, né? Escolher sempre a leveza das emoções. Quando o fígado floresce, a vida flui com energia, com clareza, com equilíbrio, né? E a gente entender que até para a gente ter fluxo de prosperidade, eu preciso estar com o meu fígado leve, com o meu fígado sem estar sobrecarregado. Eu preciso começar a entender que o meu campo de energia, né, ele tem relação total com o meu equilíbrio de vitaminas e minerais dentro do meu corpo. Se eu estou com deficiências nutricionais no meu físico, o meu campo de energia também às vezes vão ter buracos energéticos ali, porque eu estou com deficiência, não estou sustentando. Então sempre está tudo relacionado, né? A gente precisa começar a relacionar esse fígado como um órgão também espiritual, porque a gente fala dentro de energética, de espiritualidade, desenvolvimento, muito sobre glândula pineal, né? Mas a gente precisa pensar em fígado, porque um fígado sobrecarregado, nada funciona. Essas toxinas
esses metais tóxicos, eles vão interferir na nossa comunicação com o divino, no nosso recebimento de informações. Então a gente precisa começar a pensar no fígado também como um órgão físico, como um órgão espiritual, como um órgão que está diretamente ligado com as nossas emoções. E é isso, gente. Estou muito agradecida, tá, por poder estar aqui compartilhando um pouquinho das coisas que eu tenho estudado ao longo da minha vida, né? São aí, vou fazer 10 anos de formada, agora em dezembro, em janeiro, 10 anos de que eu exerço a profissão de nutricionista. Estou completando 7 anos também como terapeuta, que eu só veio uma coisa que veio para somar dentro da nutrição, né? E aqui está o meu contato. Pode me seguir no Instagram, se você ainda não segue. Caso você queira, né, fazer sua consulta, ter uma proximidade maior, meu contato de WhatsApp para agendamentos está aqui. E eu espero que a gente se veja na próxima aula sobre toxinas. Não perca, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição, o link para você entrar no grupo que vai receber o, o link para a aula que eu vou dar sobre toxinas. Só quem estiver no grupo vai poder assistir essa aula, é uma aula fechada. Então, acesse o link, entre no grupo para você poder participar da aula e entender um pouco mais sobre toxinas. Deixe aqui suas dúvidas, suas sugestões para as próximas aulas, para a gente continuar trocando aqui. Muito agradecida sempre. Tenha um excelente dia, uma excelente tarde ou uma excelente noite, dependendo da hora que você estiver assistindo essa aula.